Bom, pessoal, a gente se reuniu aqui para trazer para vocês um modelo onde a gente vai estar descomplicando a saúde, né? E a gente vai fazer uma série de vídeos para a gente trabalhar a interpretação de forma fácil e direta do estudo da saúde, do estudo da longevidade, do estudo do estilo de vida, tá bom? E no primeiro tópico a gente vai começar falando de saúde mental. Por que começar com esse assunto, com esse tópico, né? Porque todas as bases da nossa saúde, elas estão correlacionadas, elas são ligadas e correlatas à saúde mental, né? Não adianta nada você ter um físico bacana, você ter uma saúde física em forma e a sua mente está deturpada, está com algum tipo de problema, né? Até porque é quase incompatível estar com o corpo são e a mente estragada ou o contrário. É o mesmo que você ver uma casa, né, e por fora ela está toda arrumada, toda linda, mas quando você entra está tudo mofado, tudo estragado, caindo aos pedaços. Então a gente tem que ter essa noção de que corpo e mente, eles são um sistema integral e eles precisam andar sempre alinhados, unidos, e é isso que vai fazer a diferença, é isso que tem feito as pessoas alcançarem os seus objetivos, né? E a gente precisa hoje mudar um pouco a percepção da medicina quanto a isso. A gente precisa trabalhar de forma conjunta todos os outros órgãos e sistemas alinhados à psique humana, alinhados à mentalidade, né? E é disso que a gente veio falar um pouco nesse primeiro vídeo. É muito comum no meu trabalho, nos meus estudos, na minha prática clínica, eu encontrar com pacientes que reclamam, né, e apresentam para a gente a dificuldade de emagrecer, por exemplo, a dificuldade de permanecer magro. Essa é a maior dificuldade, porque às vezes a pessoa faz uma dieta ali da moda, faz um projeto, esse projeto alcança o certo resultado que era desejado, mas ele não tem uma constância, ele não se mantém. A pessoa volta a ganhar peso, muitas vezes com o efeito sanfona, né? E muitas vezes esse paciente chega desacreditado no consultório, muito pelo fato de não ter sido trabalhado com ele uma questão mental, uma questão da mentalidade, né? Eu gosto sempre de dizer que a gente tem dois conceitos para a fome, não tem como falar de emagrecimento sem falar de fome. E a gente tem o conceito da fome falsa, né, que a gente chama de fome emocional, e a gente tem o conceito da fome real, né? E aí existe um parâmetro que às vezes eu gosto de colocar para que as pessoas possam entender a importância disso e até diferenciar de forma simples se ela realmente está com fome ou se aquilo é fruto de uma ansiedade, de uma compulsão alimentar, né? A gente tem na coluna da fome falsa os seguintes conceitos. Quando é uma fome emocional, a pessoa sente fome de um alimento em específico. É comum chegar no final da tarde ou à noite, por exemplo, e estar com fome de brigadeiro ou estar com fome de pipoca de ninho, não sei. Isso caracteriza para a gente uma fome emocional, porque o ser humano, biologicamente, quando ele está com fome de alimento, de macronutriente. Ele precisa repor as suas fontes energéticas, ele precisa repor todos aqueles mecanismos que compensam a sua fisiologia. Então, é um modelo de identificar, né? A fome específica de algo, ela fala mais a favor de uma fome falsa. O sentimento, e aí a gente volta para o lado emocional mais uma vez, o sentimento de culpa pós a alimentação é mais uma indicação de que a fome era emocional, a fome era falsa, pode fazer parte de um campo de uma compulsão alimentar também. Porque quem está com fome, se alimenta e se sacia, não apresenta esse sentimento de culpa, né? Então a gente vê que o emagrecimento está totalmente ligado de forma direta à saúde mental
e ao nivelamento, à estabilização mental de entendimento do processo de emagrecimento como um processo global. É só assim que ele vai ser duradouro, é só assim que ele vai funcionar. A gente ainda tem um quesito bem legal, que quando a gente fala que a fome é falsa, quando a pessoa está fazendo uma atividade, por exemplo, lendo um livro, ela sentiu essa fome, quando ela troca de atividade, por exemplo, ela vai assistir um filme ou ela vai escrever agora, ou cozinhar, ou fazer outro tipo de atividade, essa fome passa. Então, quando se troca de atividade e a fome passa, mais uma característica de que a gente está diante de uma fome falsa, de uma fome emocional. Já quando você troca de atividade e a fome perpetua, continua, isso é um indício que realmente você estava com fome, né? Pessoas que têm a fome verdadeira, elas comem até ficarem saciadas. Já a fome falsa, a pessoa come a mais, né? É interessante falar que muito disso está ligado com a nossa genética, com a nossa evolução, e aí a gente entra um pouco no campo da neurociência, quando a gente fala sobre a evolução do ser humano para poupar energia. Nossa genética foi trabalhada ao longo dos anos para poupar energia. Então, tudo que é confortável, que a gente gasta mais energia, é interessante do ponto de vista genético. E por isso essa dificuldade que hoje, na atualidade, na contemporaneidade, a gente tem de parar de comer, né? Porque é algo que a gente carrega ao longo da evolução. O ser humano tem duas características muito específicas, que é o único animal que se alimenta sem estar com fome, né? Você pode ter acabado de comer uma feijoada e alguém te oferece ali um amendoim. Vou te falar que você não vai pegar só um amendoim, você vai pegar mais, e isso você acabou de comer uma feijoada. E é uma nuance que a gente precisa trabalhar em cima, porque ela dita muito o jogo mental do emagrecimento, já que o processo de emagrecer é um processo totalmente correlacionado ao nosso cérebro, à nossa mentalidade. A gente tem, fisiologicamente falando, sistemas e peptídeos que regulam o nosso centro de saciedade, né, ligados aí a neurotransmissores, a peptídeos como a grelina, a leptina, e que são cada vez mais estudados, até pelas influências medicamentosas, pela questão farmacológica. O sistema Pont-Cart no cérebro, que é um sistema que tem uma relação também com os neurotransmissores e com a relação da fome. E o que eu quero trazer nesse vídeo é a importância de correlacionar, de não desligar o ponto emocional do ponto físico, do que você está vendo no espelho quando você quer emagrecer. A gente precisa, primeiro passo para emagrecer é trabalhar uma mentalidade de magro. Não digo de magro, mas digo de uma pessoa saudável. Trabalhar uma mentalidade que seja homeostática, que seja estável, né? Isso demanda tempo, isso demanda um trabalho multiprofissional, e é isso que a gente quer fazer aqui no Grupo Long Life, no Método Long Life. A gente quer trazer para vocês um trabalho multiprofissional, porque é ele que dá certo. Um trabalho individualizado, né? Às vezes a pessoa está passando por um problema e desconta na comida. Às vezes a pessoa está numa dieta, estava seguindo muito bem essa dieta, e aí às vezes morreu o cachorrinho, terminou com o namorado, vai tudo por água abaixo. E a gente tem que estar preparado para prever esses acontecimentos e mesmo assim continuar esse processo de mudança de estilo de vida, esse processo de emagrecimento. Então esse vídeo eu quero trazer ele para vocês, para que vocês entendam e incorporem em vocês, na verdade parem e pensem, aqueles que já tentaram emagrecer e não conseguiram ou retornaram ao peso não desejado, pensem, reflitam o quão fundamental e qual foi o peso da questão mental nesse processo para vocês. A gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre os quesitos emocionais, sobre a influência do estado emocional no estado físico, até porque a obesidade, considerada como uma doença crônica, ela tem
um fator emocional gigantesco, que é o ciclo vicioso da obesidade. A pessoa descontou por algum sofrimento ou por algum descuido e ficou obesa, e aí ela tem a retaliação social, a pessoa não se sente bem perante a sociedade, se expondo às vezes para sair de casa, e esse sentimento de angústia faz uma retroalimentação onde ela desconta mais uma vez na comida. Isso gera um ciclo vicioso devastador. Covid mostrou para a gente isso. Os pacientes mais graves tinham obesidade como fator de risco preponderante, óbvio, associado a outras patologias de base, mas o que eu quero trazer para vocês é isso, é o componente emocional, como ter uma mente equilibrada vai te ajudar no processo. E é isso que a gente quer dar para vocês, um trabalho completo. A gente não quer só emagrecer o seu físico, a gente quer criar uma mentalidade também desse mesmo padrão, beleza? Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.